Fala galera, fala nação rubro-negra, mais um vídeo aqui no canal William Brum SRN. Eu estou chegando aqui para trazer algumas novidades para vocês de Flamengo e Botafogo que se enfrentam novamente, mas desta vez pelo campeonato carioca, o campeonato estadual, o campeonato tão querido do povo do Rio de Janeiro, e o Mengão hoje entra em campo com algumas alterações que o técnico Felipe Luiz promoveu devido a algumas baixas, né, no elenco no último Fla-Flu. E com isso, alguns jogadores entraram em dúvida, outros foram para o departamento médico. O Flamengo, inclusive ontem, disponibilizou a situação de cada um deles e a gente vai trazer aqui para vocês todas essas novidades e mais alguma envolvendo alguns jogadores sobre renovação de contrato. Mas, antes de tudo, eu quero pedir a sua colaboração, deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando com mais rubro-negros, porque aqui nós não temos inscritos, nós temos amigos. Valeu? Vamos que vamos para as notícias, que é o que interessa. Portanto, como eu disse, o Flamengo hoje entra em campo no Maracanã às 21h30. A transmissão será através do canal Premier e o Mengão tem algumas mudanças nesse jogo, inclusive na situação tática, né? Na parte tática, o técnico Felipe Luiz, devido a Ayrton Lucas ter virado dúvida e ter feito um trabalho especial no treino de ontem, é muito provável que o Ayrton Lucas não seja titular. Por que eu digo isso? Que há uma preocupação, porque o Alexandro, que é também da mesma posição que o Alexandro, sentiu também dores no joelho e com isso virou dúvida e o técnico Felipe Luiz perdeu os dois jogadores da posição e com isso teve que mudar o esquema tático para enfrentar o Botafogo na noite desta quarta-feira. Então, a escalação, muito provável que o Felipe Luiz venha com 3 zagueiros, né? Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Um sendo o zagueiro central e os dois ali sendo o ala, né? Muito provável que o Danilo faça a direita, né, por ter mais experiência na posição, e o Léo Pereira faça a esquerda, como já fez algumas outras vezes, até com o técnico Tite ali pela esquerda, né? Então, a escalação do Flamengo, muito provável que fique desta forma, ó. Rossi, né? Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? No meio, De La Cruz, Arrascaeta, Eric Pulgar e Gerson. E o trio de ataque, Plata pela direita, Michael pela esquerda e Bruno Henrique, fazendo ali o centroavante. Então, muito provável que o Flamengo venha com algumas mudanças. Ele pode até colocar o Wesley, né, para fazer aquele corredor no lugar do Plata. Mas eu acredito que ele vai manter, né, a espinha dorsal do time, como ele vem fazendo de costume nos seus confrontos. O outro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre a questão, né, da renovação de contrato. O Eric Pulgar, né, a negociação, inclusive, estava travada, né, o jogador queria ver, né, algumas oportunidades fora do Brasil, né, tanto na Europa, algumas oportunidades se chegasse alguma proposta, e como não chegou, o Eric Pulgar decidiu avançar nas negociações com o Flamengo, né? E com isso o seu staff, né, chegará ao Rio no fim de fevereiro para agendar uma reunião, né, com a parte da diretoria do Flamengo
para avançar nas negociações. O Flamengo tem interesse, né, nessa renovação com o Eric Pulgar, no entanto, estava esperando, né, a questão do jogador, se o jogador queria continuar no rubro-negro, se o jogador tinha essa vontade de avançar, né, para uma futura renovação de contrato, para uma valorização. O Flamengo reconhece que o jogador merece, né, essa valorização, até pelo que desempenhou nos últimos anos aqui de seu contrato, e o Flamengo estava deixando o jogador à vontade nesse quesito, porque o Flamengo trabalha muito dessa forma. O Flamengo não costuma ficar com jogadores a qual não queiram ficar, né, aqui no rubro-negro. Tanto é a questão do Cleito. O Flamengo procurou o Cleito, o zagueiro Cleito, para uma renovação. O jogador disse que o jogador e o staff disse que não queria continuar por falta de oportunidade, e o Flamengo deixou o jogador aí livre para escolher o seu futuro. No mesmo caso da questão do Eric Pulgar. Só que, como não chegou nenhuma sondagem vindo da Europa, nenhuma proposta oficial, Eric Pulgar decidiu por se manter no rubro-negro e avançar as conversas. Com isso, o staff do jogador chega no fim de fevereiro para conversar com o Flamengo para uma renovação e uma valorização. O outro jogador que surgiu como bomba essa notícia, inclusive o Vene Casagrande trouxe, né? Vene Casagrande trouxe essa informação, e o Paparazzo também trouxe inicialmente. Primeiro veio o Paparazzo, depois o Vene confirmando, né, a notícia. Foi a questão do Arrascaeta. O empresário do Arrascaeta deseja, né, sentar para conversar com a diretoria do Flamengo para uma renovação, né, para uma renovação de contrato. Né? A informação foi a seguinte: o empresário de Arrascaeta entrou em contato já com a diretoria para avisar que quer conversar sobre uma renovação de contrato com o Meia. O Fla, por hora, não tem pressa. Né? Foi o que eu falei, não tem que ter pressa para renovar com o jogador. O Arrascaeta ele tem contrato até o dia 31/12 de 2026. Olha só, ainda tem esse ano e mais a próxima temporada. É claro que em junho o jogador pode assinar um pré-contrato caso o Flamengo não procure para uma renovação. Né? A informação é que o Flamengo, por hora, não tem pressa, porque o Uruguai tem vínculo até dezembro de 2026. Ou seja, na visão da cúpula rubro-negra, tem tempo para discutir esse assunto da melhor maneira possível. A ideia do representante do camisa 10 do Flamengo é evitar o que aconteceu na última negociação pela renovação, uma novela que se arrastou por muito tempo. Né? Então, a parte do Arrascaeta pensa para que não se arraste, para demorar para uma renovação, para deixar em cima, perto do contrato vencer. O Flamengo, por hora, não tem pressa. Eu falei, não precisa ter pressa. O Flamengo pode começar a discutir isso aí lá para outubro, setembro desse ano. Pode começar a fazer dessa forma. Né? Porque o contrato vence no dia 31/12/2026. Agora, o que eu falei ontem, né, inclusive no nosso vídeo, foi que não deixar muito para cima, né, e com isso o jogador ali poder ver qual vai ser o melhor futuro. Né? Eu acho que aí tem um cara essencial, agora que está com a camisa 10 também, mesmo antes de vestir a camisa 10, é um jogador importante, mas o próprio ainda disse na entrevista, né, no CT News Urubu, que ainda não está na sua melhor parte física, que o objetivo é chegar na sua melhor condição física. Como você vai renovar com um jogador que ainda, né, não se encontra na sua melhor parte física? E se acontece alguma outra coisa com esse jogador? Né? Se esse jogador não consegue performar, né? Mas, claro, o Arrascaeta é fora de comentário, né? Isso a gente já sabe, mas o Flamengo trabalha muito com cuidado. Né? E a gente espera, né, que essa renovação aconteça. Torço para que o Arrascaeta continue cada vez melhor e cada vez sendo mais peça importante. Felipe Luiz, inclusive, falou isso na sua última coletiva, que é um jogador fora de comum, que todos queriam ter um Arrascaeta no seu time,
e essa é a pura verdade, tanto é que o Flamengo até hoje não conseguiu encontrar um cara que substitua à altura o futebol do uruguaio. Então, o Flamengo está muito certo, né, de renovar com o jogador, de procurar a melhor maneira possível, mas também não pode ser refém de nenhum jogador. Tem que trabalhar com cautela, trabalhar com os pés no chão, no tempo certo, na hora certa, para que tudo se termine da melhor maneira possível. Valeu? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Então, o Mengão entra em campo às 21h30. E eu quero pedir a você que ficou até o final desse vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, sem deixar a sua inscrição e sem compartilhar esse vídeo com mais rubro-negros. Rubro-negros trazendo rubro-negros aqui para o canal William Brum SRN. Valeu? Um grande abraço, saudações rubro-negras.